Olá, seja muito bem-vindo. Este é mais um episódio do Núcleo Duro. Esta semana parámos em Rio Maior, que pertence ao distrito de Santarém. E como é hábito, vou dar-lhe a conhecer os pontos mais emblemáticos desta localidade e também conhecer o núcleo do Sporting Clube Portugal de Rio Maior. Fique desse lado porque este é o Núcleo Duro. Nós costumamos caracterizar o nosso concelho, em primeiro lugar, pela boa localização geográfica, pela boa gastronomia, já vou ao último, pela boa qualidade do ensino, desde a infância até ao ensino superior, como sabem, com a nossa Escola Superior de Desporto, e depois também, entre outras, pelas nossas instalações esportivas e pela oferta que nós temos para todos aqueles que querem, na prática desportiva, fazer a sua formação, o seu aperfeiçoamento e a sua qualificação. Portanto, ficariam por estes adjetivos, vamos lá. I stop my rambling. I don't do too much gambling these days. Desde há uns anos esta parte, o centro de estágio, digamos que tornou-se impulsionador deste mercado que era inexistente há uns anos atrás. O turismo desportivo desenvolveu-se de uma certa forma para Rio Maior e tornou-se de uma importância extrema para a economia local, para a questão do emprego, para a Câmara Municipal, para a nossa terra. Deu-nos algum nome no sentido de sermos ouvidos pela comunicação social e sermos falados sobre a importância deste complexo. Principalmente há uns anos, quando o Sporting veio cá, acabou por dar-nos uma força importante para desenvolvermos o nosso trabalho aqui, as nossas infraestruturas que acabaram. A inauguração da segunda fase, quando o Sporting veio estagiar cá. Mas a primeira fase foi inaugurada muito próxima da segunda, portanto foi no mesmo ano e realmente o Sporting deu-nos aqui uma vida e uma importância em termos de nome e de atividade. De nome e da atividade que queríamos desenvolver aqui. Portanto, nunca mais parámos, felizmente, temos crescido progressivamente, temos desenvolvido o nosso trabalho aqui e consideramos que o Sporting foi fundamental, porque se isto era bom para o Sporting, seria bom para todas as equipas do mundo. Portanto, de qualquer forma, só temos a agradecer esse desenvolvimento que sustentadamente conseguimos ter e realmente o Sporting foi importante. Orgulho passar aqui tantos e tantos atletas que trazem muito nome a Portugal, passarem aqui no Centro de Alto Rendimento em Rio Maior? É um orgulho para nós, é um orgulho para a nossa gente, não é? Que à partida nunca ninguém imaginaria que passassem por aqui tantas equipas estrangeiras. Neste momento o mercado internacional representa 50%, comparando com o mercado nacional. É realmente um peso de uma importância extrema, porque neste momento conseguimos posicionar o nosso centro de estágio e o que desenvolvemos aqui, o nosso trabalho, de uma forma vincada a nível nacional e internacional. Chegou aquele momento de conhecermos o núcleo do Sporting Clube Portugal de Rio Maior e vou passar a conversa com o atual presidente Silvino Sequeira, que já aqui está ao meu lado. Muito obrigada por nos ter recebido aqui no núcleo do Sporting Clube Portugal de Rio Maior. Antes de mais, para quem não conhece o núcleo ainda de Rio Maior, tanto para sportinguistas daqui como sportinguistas de fora, onde é que podemos encontrar este núcleo? Assim, uma localização geográfica. Em primeiro lugar, agradecer a atenção que a TV Sporting está a ter para connosco, visitando o nosso núcleo. É com muita satisfação e com muito orgulho que recebemos a vossa presença. Bem-ajam.
sejam. O núcleo sportinguista de Rio Maior está situado praticamente no centro da cidade de Rio Maior, por via de um sportinguista que quis dar o seu legado ao Sporting, dando as instalações onde nós estamos centrados, como disse, na cidade. Eu penso que este núcleo assenta muito naquilo que é o espírito de ser Sporting Clube de Portugal, que é dar formação a jovens, formações de cidadania, formação de convívio, formações de sentido de solidariedade uns para com os outros. O resultado desportivo é evidente, tem uma importância, mas para nós é extremamente relativo. O que é mais importante é podermos dar aos jovens do concelho de Rio Maior e não só, uma prática desportiva saudável, assente nestes valores. O desporto é uma escola de virtudes e nós dentro do núcleo procuramos exatamente exercitar este princípio em nome do Sporting Clube Portugal. Penso que isto vai muito ao espírito do que é ser Sporting. Neste preciso momento conhecer as salinas de Rio Maior e vou passar a conversa com Luís Lopes, que é quem me vai explicar porque é que existem aqui umas salinas em Rio Maior, num local onde não existe já mar. Exatamente, não existe atualmente, mas houve há muitos milhões de anos atrás, há cerca de 200 milhões de anos atrás, havia nesta zona a presença do mar, que quando recuou deixou depositada uma grande lagoa de água, água essa que era do mar, que em contacto com zonas também calcárias que temos aqui na Serra dos Candeeiros, faz com que possa haver aqui nesta zona, longe do mar, água que é muito mais forte que a água do mar e com que nós possamos produzir aqui um produto diferente do sal comum. E falamos aqui de um local que é provavelmente único no nosso país, não é? Sim, as salinas de Rio Maior são únicas em Portugal. Com estas características são as únicas no mundo, que só existem aqui mesmo e que estão aqui disponíveis para serem visitadas. O único local em Portugal onde nasce água que é muito mais forte que a água do mar. Água esta com uma densidade de sal muito forte, 1 litro desta água faz aproximadamente 250 gramas de sal e é aqui, derivado a este fenómeno natural, a este conjunto de fatores de ter no subsolo uma pedra de sal e de haver nesta zona do Parque Natural da Serra de Aricandieiros uma zona extremamente calcária, faz com que possa haver aqui a 9 metros de profundidade água salgada que vem nascer de uma forma completamente natural há muitos milhares de anos. Na década de 60 e 80 já foi estudada por 2 vezes pelo Estado português. Pedra essa que tem cerca de 100 km de comprimento e que vai entre Porto Mós e Torres Vedras e tem atualmente uma profundidade, pelo menos já foi estudada, até 700 metros de profundidade, mas calcula-se que ainda pode ser maior que esse tamanho, digamos assim. Quais são as características e a dimensão destas salinas, mesmo começando nas talhas e falando das características e dimensões destas salinas? Portanto, estas são umas salinas bastante pequenas, além de fazer-se algumas centenas de toneladas de sal anual, têm cerca de 27 mil metros quadrados as salinas todas, têm aproximadamente 470 talhões, todos irregulares, tem cerca de 2 dezenas de esgoteiros, que são zonas de reservatórios de água, faz aproximadamente 1.500 toneladas de sal e só tem um único poço. Muito obrigada e vamos conhecer mais um sítio aqui das salinas de Rio Maior. Até já! E já aqui em Rio Maior fizemos agora uma paragem para saber qual é que é o prato a que damos destaque esta semana. Venha daí! Hoje vamos fazer frango do campo com nozes, que é um prato que se costuma fazer na zona de Rio Maior. Já temos aqui o alho
pré-preparado, picado. Temos a cebola picada, temos a noz picada, temos a noz só partida, o azeite e o vinho branco. Temos aqui o picante. Então vamos começar por pôr o alho no tacho, colocar azeite e vamos começar a refogar. Aqui a colherzinha de pau, começar a mexer. Vamos deixar refogar o alho. Enquanto o alho está a refogar, explicar que isto está temperado desde ontem. Isto tem vinho branco, um bocadinho de colorau, um bocadinho de azeite. Tem aqui uma massa de alho, também, tem marinada. O alho está a começar a refogar. Deixá-lo parar só um bocadinho sem queimar. Agora vamos colocar a noz picada, que é para largar o óleo que ela possui. Vou deixar refogar um bocadinho. Agora a noz já puxou um bocadinho, vamos colocar a cebola, deixar refogar um bocadinho. Ora, a cebola já está a começar a corar. Vamos mexendo, que é para não queimar. A cebola está refogada, vamos refogar o frango. Falta adicionar ali a noz, mas primeiro vamos deixar refogar o frango mais um pedacinho, misturar o molho onde ela na marinada e juntar um bocadinho de vinho branco. Vamos colocar uma tampinha só para dar aqui um bocadinho a refogar. Nunca veio a Rio Maior, o que é que aconselharia a conhecer? Rio Maior tem o privilégio de estar aqui no sopé da Serra dos Candeeiros, em que temos a Serra dos Candeeiros, e imediatamente na descida da Serra dos Candeeiros temos as salinas de sal natural. São as únicas salinas de interior em funcionamento, que nesta altura do ano, com sol, com calor, no verão, portanto, que diria que é um museu vivo em que os proprietários e os trabalhadores produzem o sal ao vivo, e toda a safra associada ao mesmo. Depois temos a nossa Vila Romana, ou seja, que recentemente fizemos aqui uma recriação histórica da passagem dos romanos para o Rio Maior, com a Vila Romana que nós temos, que está aberta ainda só temporariamente, mediante marcação prévia, mas que a curto prazo e no âmbito de uma requalificação que estamos a fazer, pretendemos que se venha a ser um ponto turístico também. Depois temos nas freguesias um conjunto de outro património também
a necessitar tanto de requalificação para poder ser visitável, mas ficaria, portanto, por estes pontos. E depois temos, como nós também costumamos dizer, que contribuímos para a exportação do nosso país com o turismo desportivo, nomeadamente, como referi, com todos aqueles que procuram as nossas instalações, nomeadamente todo o nosso complexo desportivo. Vamos colocar o tempero da marinada. Deixar refogar um bocadinho neste tempero. O vinho branco. Vamos colocar as nozes. Ferver um pedaço, juntar aqui uma ervazinha aromática, e agora vamos deixar cozer durante meia hora. Frango com nozes pode acompanhar ou com batata cozida, que já está aqui para acompanhar, ou uma batatinha frita, ou um arrozinho, aquilo que o cliente desejar. Ora, então vamos fazer aqui um prantamento do resultado final. O núcleo tem muitas equipas, neste momento já conta com mais de 240 atletas, jogadores de futebol, que representam aqui o núcleo do Sporting Clube Portugal de Rio Maior. O que é que isto significa para vocês? Ou seja, já terem 240 atletas aqui associados ao núcleo e a espalhar a palavra do núcleo e vestidos com a camisola daqui do núcleo de Rio Maior. O que é que significa para vocês? Para nós é uma satisfação muito grande ter tanto jovem connosco, como eu disse, não me querendo repetir, imbuídos do espírito que eu acabei de referir. E simultaneamente também a dizer o que é o Sporting, que para além dos resultados, para além das vicissitudes do momento, o Sporting é um apontador de características de formação cívica. Portanto, isso dá-nos orgulho de ter tantos jovens imbuídos deste espírito. Nós aqui temos jovens de todas as formações clubistas. O que interessa é que é o Sporting que lhes proporciona isso. Nós temos, de facto, 16 equipas a competir, temos equipas em campeonatos nacionais, tanto juvenis como de iniciados, a nível distrital e não só. Portanto, isto dá-nos um prazer imenso servir a juventude com o emblema do Sporting Clube de Portugal. Kiko é o nome de guerra deste leão que está aqui ao meu lado, que joga pelas equipas do núcleo do Sporting Clube Portugal de Rio Maior. Há quanto tempo é que jogas nas equipas do núcleo? Jogo nas equipas do núcleo há 5 anos. Como é que decidiste entrar para as equipas do núcleo? Pediste muito? Puseram-te lá a treinar? Como é que foi? Conta-me a tua história lá no núcleo. Sim, eu quando era pequeno gostava muito de jogar futebol e pedi ao meu avô para entrar
e ele deixou-me entrar e inscreveu-me. Então foi assim, eu desde que nasci tive uma grande paixão pelo futebol e então eu comecei a ver equipas aqui em Rio Maior e só havia uma que era a Futescola. Então o meu pai decidiu-me pôr na Futescola e já estou há 3 anos. E agora conta-me lá, no núcleo, jogas a que posição? Médio direito. Estamos muito unidos, temos bons resultados, também temos os maus, mas estamos lá para nos ajudar, para o próximo sair melhor e pronto, temos muita entreajuda. Marcas muitos golos? Às vezes. Às vezes. Ajudas também a marcar muitos golos? Sim. O que é que isto significa para ti representar uma extensão de Alvalade aqui em Rio Maior? Orgulho. Só orgulho? E isso significa que estamos a representar os núcleos do Sporting, que pode ser eventualmente os futuros jogadores do Sporting. João Maria, és um grande sportinguista? Sim. Quão sportinguista que tu és? Consegues medir? 100%. Se o Sporting está a ganhar, sinto-me contente. Se está a perder, fico triste. Conta-me lá, quando tu vês um jogo do Sporting, como é que tu vives o Sporting? Quando estamos a perder, estou nervoso. Quando estamos a ganhar, estou calmo. Numa frase, como é que tu descreves o teu amor pelo Sporting? Bem, se for só numa palavra, se calhar é mais fácil, só se for única. Gosto muito do Sporting, é a minha segunda família. É difícil? Sim, é difícil. Então, numa palavra só? Gosto muito. Pronto, ou gostas ou muito, tens de escolher entre uma ou outra. Gosto. Simplesmente inexplicável, pronto. Assim é que é, olha, dá cá mais 5. E continuação dos bons treinos. Kiko, tens que ir agora correr para um treino, é verdade? Sim. Então, olha, bom treino. E agora assim um grito à Sporting. Sporting! Mauro Pulquério é um dos fundadores da Futescola aqui do núcleo do Sporting Clube Portugal de Rio Maior, que já aqui está ao meu lado, a quem pergunto como é que nasce a Futescola. Bom, a Futescola nasce na sequência da Futescola de Lisboa, do Carlos Xavier e do João Bernabé. Na altura fui contactado pela direção aqui do núcleo. Havia a possibilidade de colocar cá em Rio Maior uma escola ligada à Futescola de Lisboa. Foi uma fase também em que as escolas de futebol começaram a surgir. Fui à escola de Monsanto, onde o Carlos Xavier e o Bernabé desenvolviam a atividade. Estive com eles, vi como é que tudo funcionava e depois houve luz verde para tentarmos enquadrar a Futescola cá em Rio Maior. Eles vieram cá, o Carlos Xavier e o João Bernabé, fizemos de promoção, divulgação nas escolas e foi a partir daí que tudo começou. Inicialmente, se me recordo, começamos com cerca de 30 miúdos, só numa vertente lúdica. Fazíamos torneios como as outras escolas faziam e durante 2, 3 anos resumimos a nossa atividade ao futebol lúdico. O projeto foi crescendo, já com 70, 80 miúdos e face também àquilo que era a resposta deles, entendemos que devíamos dar uma parte competitiva maior a certos miúdos que já tinham condições para o fazer. E inscrevemos equipas na Associação de Futebol de Santarém, atendendo ao facto do clube que desenvolveu o futebol cá em Rio Maior, que é a União Desportiva de Rio Maior, tinha só dos iniciados para cima e não tinha nem infantis, nem escolas, nem escola início. E aproveitamos esse espaço e inscrevemos equipas nos escalões de formação da Associação de Futebol de Santarém. E depois, a partir daí, foi-se desenvolvendo. Conseguimos rapidamente um espaço de respeito aqui no distrito, enquanto clube formador. Conseguimos o primeiro título distrital de sempre no futebol de Rio Maior, que foi nos iniciados, foram os campeões distritais. E depois, a partir daí, foi aquilo que foi desenvolvimento normal até os dias de hoje. Portanto, o núcleo tem cerca de 270 jogadores, já tem a formação toda até aos júniores e foi um projeto de sucesso. Mais títulos distritais, mais títulos de iniciados, mais títulos de juvenis, 2. O União acabou por ter o único título da formação em júniores, também já beneficiando um pouco do trabalho que estava para trás, o trabalho de base. Portanto, conseguiu o Rio Maior ter um espaço no futebol distrital, na formação, que tem mais a ver com aquilo que é todo o nosso potencial em termos de estruturas, escola superior, que foi muito importante no projeto, porque aproveitamos os recursos humanos, a formação. Essa parceria funciona muito bem. Funcionou, os nossos treinadores eram um misto, eram alguns ex-jogadores locais, que também eram algumas referências,
mas sobretudo depois recrutamos muitos treinadores à escola, como ainda acontece hoje. Considera um fator motivacional para os miúdos que são jogadores pelo núcleo do Sporting Clube Portugal de Rio Maior representar esta extensão de Alvalade? Eu penso que sim, apesar de, face às circunstâncias, como a formação é toda feita pelo núcleo do Sporting, abrange aqui não só os sportinguistas, mas também os outros clubes. É um bocadinho diferente, vive-se aqui um bocadinho também de um espírito de clube que não se resume só à ligação do Sporting. Para aqueles que são do Sporting, melhor ainda, como diz o nosso treinador, não é? E estão no clube da sua terra e ao mesmo tempo estão ligados ao Sporting e estão associados ao Sporting. E nessa vertente, sim. Os outros passam também a gostar um bocadinho. Vou continuar a conversa com o Luís Lopes, a quem vou perguntar como é que é todo o processo até termos o sal pronto na nossa mesa. Sim, neste caso particular aqui das Salinas de Rio Maior, todo o sal, toda a água neste caso é retirada do poço, atualmente com bombas elétricas. No passado era toda retirada com aqueles engenhos que estão em madeira que se chamam picotas ou cegonhas, que cada salineiro no passado só tinha direito a uma pega que equivalia a 100 baldes de água de cada vez. Essa água depois era canalizada para reservatórios, que ficavam em processo de decantação. Posteriormente essa água irá para todos estes talhos que estão visíveis na imagem aqui ao longo das salinas, nessa arquitetura romana que ainda hoje se mantém, e em cerca de 24 a 48 horas há a possibilidade de fazer recolha da flor de sal nesses talhos que têm a água. Ao fim de 5, 6 dias, 7 dias, também dependendo das condições atmosféricas, fazemos recolha do sal e, portanto, a partir do momento que colocamos água salgada no talho até conseguirmos fazer a recolha do sal, pode demorar cerca de uma semana ou até menos. Ele depois fica a secar numas plataformas em madeira que nós designamos eiras, cerca de 2 dias, e vai assim para o armazém e é tal e qual embalado como é produzido, sem qualquer processo adicional, sem qualquer tipo de tratamento, sem qualquer transformação, que é um produto 100% natural. E aquilo que falávamos há pouco, eu não sei se existe explicação para isso ou não, mas o meu lado curioso levou-me a perguntar isso, que é os talhos que estão mais perto do poço eram aqueles que eram os primeiros a ser servidos. Existe explicação para isso? A explicação não sei exatamente qual é que é. Não existe propriamente um livro de regras nas salinas. As regras que existem foram passadas pelos testemunhos anteriores, pelos nossos antepassados, em que, em falta de água, dizia-se que os primeiros que estavam junto ao poço eram os primeiros a beber, que eram os primeiros a retirar água, e os que estavam mais longe do poço eram os últimos. E, portanto, há, digamos que essa regra que ainda passa nos dias de hoje e que nós contamos aos próximos. Este núcleo tem mais de 200 sócios e eu sou uma delas. O núcleo do Sporting Clube Portugal de Rio Maior foi criado a 31 de janeiro de 92.
é que são as especialidades da casa? Temos leitão à bairrada aos fins de semana, sábados, domingos e feriados, depois à base de grelhados e depois todo o tipo de cozinha portuguesa. Portanto, o prato que nós confeccionámos aqui hoje foi o frango do campo com nozes. Isso é um prato típico daqui, de Rio Maior? É um prato típico cá de Rio Maior. De segunda à sexta temos a diária, de 7,5€. Tudo para pratos do dia. Depois temos a base de bifes, carne maronesa, mirandesa, que é à carta. Diga-me lá, Sr. Borges, gosta de manter os pratos típicos de Rio Maior para as pessoas que por aqui passam, os sabores típicos daqui, ou seja, mais que não seja porque o restaurante se chama Sabores daqui. Sim. Gosta de manter Gosto a tradição? Gosto sim, de manter. Olha, muito obrigada e continuação no bom trabalho, que eu estive aqui a roubá-lo um bocadinho de tempo aqui só para vir dar esta entrevista. Continuação do bom trabalho. Tá, Adeus, até à obrigado. próxima. Continuando a conversa com o Sr. Silvino Sequeira, estamos aqui neste momento à porta do Café Avis, da Marisqueira Avis, que fala um bocadinho da gênese da alma sportinguista aqui em Rio Maior. Como é que nasce o restaurante Avis, o Café Avis neste caso? Nasce porque o meu pai, que foi o fundador do Café Avis, era um sportinguista convicto. Foi das boas coisas que eu recebi do meu pai, entre muitas outras, foi esse sportinguismo. E havia um café em Lisboa, que era o café onde os sportinguistas se reuniam, ali na zona dos restauradores, que era o Avis. E o meu pai tinha necessidade de dar um nome a esta instalação e então, como bom sportinguista, deu-lhe o nome de Avis. E até teve em negociações muito adiantadas com dois jogadores do Sporting à época, o Travasso e o Vasques, que tinham uma indústria ligada aos balcões frigoríficos, que na altura, final da década de 50, princípio da década de 60 do século passado, era uma novidade, então no meio pequeno, como é o caso concreto de Rio Maior. Portanto, este Avis está muito ligado ao Sporting, ao sportinguismo do meu pai, ao sportinguismo de muitos riomaiorenses, que era aqui o seu local de encontro. Exatamente, portanto, tudo começou aqui ainda muito antes de existir o núcleo. Muito antes, isto é da final da década dos anos 50, princípio dos anos 60 do século passado. Portanto, o núcleo surgiu só depois na década de 90. Vai agora fazer 25 anos no princípio do ano que vem. Sr. Silvino, muito obrigada por esta explicação aqui da gênese da alma sportinguista em Rio Maior, que Exatamente. É o Cervejaria E era muito Avis. giro, até quando havia um circuito ciclista, os ciclistas de Sporting ficavam sempre aqui. Os outros eram espalhados pelos outros sítios, mas os de Sporting ficavam aqui sempre. Era por a lealdade. E com muito gosto. Com muito gosto. Muito obrigada. Eu nasci em 2004 e sou sócia desde que nasci. Ainda sou do tempo em que em Rio Maior se organizava excursões para ir ver o Sporting. Houve um ano em que o Sporting foi à final com o Marítimo, que se não estou em erro foi na época 95-96, e então eu, que na altura o meu pai era presidente da Câmara de Rio Maior, organizei uma excursão para irmos todos ao Jamor ver a final da taça. Fomos, toda a gente tinha bilhete, íamos no autocarro da Câmara, chegámos a Aveiras à portagem, o autocarro avariou. O que é que aconteceu? Toda a gente tinha bilhete, queria ir ver o jogo, éramos jovens, tínhamos 16, 17 anos, ninguém se recusava a ir ver o jogo, toda a gente queria ir ver. Eu estava com uma amiga e com uma pessoa responsável da Câmara, dissemos, olha, vão andando, nós vamos tentar arranjar o transporte para Rio Maior. Só que nunca ninguém tinha ido ao Jamor, eu era a única que tinha ido ao Jamor. Eu só dizia, quando chegarem ao estádio vão para o lado esquerdo, que o Sporting é do lado esquerdo. O que é incrível é que nós éramos 26, encontrámos-nos todos no estádio, vimos o jogo juntos e para cá viemos num autocarro que nós, entretanto, conseguimos arranjar do Ninho, que nos facultou e viemos para Rio Maior. E estamos a falar de uma época em que não havia telemóveis. Foi um acaso termos encontrado, foi uma grande sorte termos visto o jogo juntos e o Sporting ganhou 2-0 com 2 golos de Guiardanov. Vamos agora falar de uma particularidade muito interessante aqui nas salinas de Rio Maior, que são as fechaduras de cada casinha nestas salinas. Isto é a chave destas fechaduras, destas portas. Porquê é que são assim em madeira e assim com este jeito tão peculiar? Portanto, todas as casas têm este tipo de fechadura em madeira, derivado da questão de haver aqui uma predominância do sal e um ar bastante salgado, que faz com que seja corrosivo. É predominante a madeira nas salinas e nas zonas costeiras, derivada da presença do sal,
e as casinhas e as fechaduras são em madeira para haver uma durabilidade maior da fechadura. Eu falei casinhas, mas porque isto antigamente eram armazéns de sal, agora é que já estão mudadas para cada um para o seu negócio. Corretamente. E, portanto, as fechaduras ainda se mantêm totalmente em madeira, com uma chave e com uma tramela que posso mostrar, em que não há duas chaves iguais, esta é a chave e esta é a tramela, em que assim está fechada, esta parte vai incidir depois na parede. Ao colocar depois a chave e ao pressionar para cima, consegue libertar uns picoletes que tem no interior e consegue depois abrir a fechadura e, consequentemente, consegue abrir a porta. E ao serem assim em madeira, conseguem ter uma durabilidade muito grande, que se fossem em ferro, como é as comuns, não tinham durabilidade praticamente nenhuma aqui nas salinas. É assim uma peça decorativa, mas assim dá o que vemos é isto. Corretamente. Ainda há quem faça estas fechaduras. Sim, existe um trabalho muito interessante em termos de artesanato nas salinas de Rio Maior. E ainda se faz, continua-se a fazer, seja para utilizar aqui nas casas, seja para vender a quem nos visita, as fechaduras que são estas em miniatura, mais pequenas, ou as mesmas maiores, para se poder aplicar noutros pontos, digamos, de casa, em qualquer ponto. Silvino, agora fale-me aqui do seu percurso aqui pelo Núcleo, portanto já é presidente aqui do Núcleo há algum tempo. É com orgulho que aceitou este desafio, este repto de ser presidente de uma extensão de Alvalade aqui em Rio Maior? É um orgulho grande, eu tive vida pública intensa, não vale a pena entrar aqui em pessoalização de tudo isso, e disse que se voltasse à vida pública só o Sporting me faria voltar, para o Sporting local. E, portanto, é com muito orgulho que eu estou à frente da direção do núcleo, do Sporting aqui do nosso núcleo. Estive na fundação do núcleo há vários anos, acompanhei todo o processo para termos esta casa, por via da vida pública que eu sempre tive, portanto possibilitou-me poder acompanhar. Saindo dessa vida pública, só uma outra instituição, um outro objetivo me faria voltar a uma espécie de vida pública, o Sporting, e neste caso o Sporting da minha terra. Portanto, essa vida pública foram 24 anos como Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior. Tive esse privilégio de ser Presidente de Câmara, fui deputado da Assembleia da República, fui Governador Civil, fui gestor de programas operacionais, durante quase 28 anos pertencia aos órgãos sociais do Sporting, ao chamado Conselho Unino, Conselho Consultivo, enfim, tive uma vida pública intensa, felizmente, e agora estou no sítio certo para acabar a vida pública que é o Sporting. E o que é que lhe dá mais gosto, diga-me lá, aqui no núcleo, o que é que lhe dá mais gosto a organizar ou estar aqui a assistir? O que é que gosta mais? Para já tenho o prazer, tenho uma equipa diretiva excepcional. O Sporting aqui de Rio Maior tem elementos de direção notáveis. Temos não só homens, temos mulheres também, temos um bom Presidente da Assembleia Geral, um bom Presidente do Conselho Fiscal, e penso que interpreto o sentimento deles quando nós vamos aos campos e vimos tantos jovens com a camisola do Sporting a praticar desporto dentro de tal formação que eu há bocadinho citei. Penso que isso é a nossa melhor satisfação, é isso que nos dá orgulho e dá vontade de continuarmos a exercer as funções que temos exercido até aqui e vamos continuar a exercer por mais algum tempo. Além das atividades desportivas que já falámos, que outras atividades é que o Núcleo promove para manter a alma viva aqui dos sócios e simpatizantes do Núcleo do Sporting Clube Portugal em Rio Maior? Estamos abertos, quando há jogos do Sporting isto praticamente enche, e estes nos últimos anos têm corrido relativamente bem, porque são muito mais as vitórias que os resultados menos agradáveis. Temos também uma atividade durante a parte da tarde ligados à prática do snooker, onde recebemos todas as cores clubísticas, dando esta tal tónica que não fiquem zangados comigo, de eu continuar a repetir sistematicamente isto. O Sporting não é um clube discriminatório, não é um clube sectário, é um clube abrangente, por isso é o Sporting Clube de Portugal. Recebemos aqui pessoas de todas as cores clubistas, com muito gosto, porque isto é o Sporting. E à tarde temos essa atividade que nos orgulha e que nos enche de orgulho, como devem de calcular. Deixem-me que vos diga, não é o meu clube de coração, mas sem dúvida que reconheço
o trabalho que é feito pelo núcleo aqui em Rio Maior. Tem 200 e muitos, não consigo precisar, atletas. É o único clube a fazer a formação às nossas crianças e aos nossos jovens, a prepará-los de alguma forma, e que beneficia do facto de, na nossa Escola Superior de Desporto, termos alunos licenciados com formação para os poder formar, portanto, e por sua vez para esses alunos têm a oportunidade de ter um primeiro contacto com o mundo do trabalho, com estes jovens. São escalões, têm um conjunto de escalões e de atletas reconhecidos até pelos prémios que têm alcançado época após época. Portanto, é extremamente importante e que nós fazemos questão e temos muito gosto que utilizem as nossas instalações esportivas e de apoiar também dentro da medida do possível. E dentro de, se calhar, também de uma população mais envelhecida, tem também um papel muito social. Sim, sem dúvida, claro. Nós entendemos que essa é a nossa missão na autarquia, é apoiar a formação, apoiar os nossos jovens, as nossas crianças, mantê-los ocupados também, portanto, para esse aspecto mais social. Sabemos que nem todos serão atletas, nem todos irão ser jogadores profissionais de futebol, neste caso, mas toda esta ocupação e a relação que existe em termos sociais e da formação dos mesmos é extremamente importante. Vale a pena viver em Rio Maior porque é uma cidade pacata e estamos perto de tudo, embora estejamos perto de Lisboa, conseguimos ter qualidade de vida, facilmente nos deslocamos, quer ir para as escolas, para ir para o centro da cidade, podemos caminhar, fazer grandes caminhadas a pé. Rio Maior neste momento está todo virado para o desporto, qualquer pessoa queira praticar desporto tem todas as condições, o clima é bom, as pessoas são próximas, isto é, nós sentimos uma proximidade, por exemplo, não há nas grandes cidades, nós saímos à rua, cumprimentamos as pessoas conhecem-nos, nós podemos ir à vizinha do lado pedir um pacote de açúcar para fazer um bolo. É fácil viver em Rio Maior e também temos a sorte de podermos facilmente chegar a Lisboa e termos acesso a tudo o que existe nas grandes cidades. Só uma palavra, vou ser breve. Salinas. É. Gosto porque tenho cá a minha família, os meus amigos, há muitas condições de desporto, há cá as Salinas. Vá onde for, não gosto de digam mal de Rio Maior. Rio Maior é Rio Maior. Como é que se sente o Sporting e como é que vive o Sporting? É uma paixão que já nasceu comigo há muitos anos. Eu tive a possibilidade do meu pai ter um café na altura, estou a falar dos anos 50, 60. O tal Café Avis. O Café Avis, que o meu pai, pronto, como contámos a história, que era o Café Avis que ele via em Lisboa dos sportinguistas, como disse, e naquele tempo o convívio das pessoas era exatamente no café. Os homens iam tomar café ao almoço, iam tomar café ao jantar e a conversa, obviamente, muitas vezes incidia sobre os clubes, sobre o futebol e o ciclismo. Eu, felizmente, sou do tempo que ainda apanhei quando as voltas a Portugal eram voltas a sério. Felizmente que o Sporting voltou ao ciclismo. Parabéns, comandante Vicente Moura, parabéns, Bruno de Carvalho, por voltarem a dar o ciclismo ao Sporting. E o Sporting, quando vinha correr o circuito ciclista de Rio Maior, obviamente, quando é que ficava o Sporting? Na pensão do meu pai. Portanto, comecei a viver o Sporting muito cedo. Quando fui para Lisboa, fui trabalhar e estudar para Lisboa, eu era sócio correspondente. Quando fiz 14 anos, passei do 4º ano do liceu para o 5º ano. O meu pai perguntou-me, então o que é que queres que eu te ofereça? Ó paizinho, eu só quero ser sócio do Sporting. Portanto, tenho 68 anos para fazer este ano, desde os 14 anos sou sócio do Sporting. Comecei como sócio correspondente, sócio de bancada lateral, sócio de bancada central. Hoje tenho o meu lugarzinho do Leão, que espero deixar a um dos meus filhos ou a um dos meus netos. Felizmente são todos do Sporting. E viver o Sporting desta maneira, com paixão, porque vale a pena ser sportinguista e, como eu disse, propagandear este ideal do Sporting Clube de Portugal. E também vale muito a pena estar aqui a ouvi-lo, que gosto muito de o ouvir. Agora, para terminarmos aqui também a nossa conversa, o nosso episódio já está quase a chegar ao fim, queria só que caracterizasse como é que são os sportinguistas em Rio Maior. Os sportinguistas em Rio Maior são... Vamos lá ver, eu uso uma expressão que é muito usada, ainda hoje ouvi aqui, de sportinguistas, que nós somos um clube diferente, mas o clube diferente não é ser elitista.
Um clube diferente é receber os outros, é falar com os outros, é saber encarar quando as coisas não correm bem, com desportivismo, com civismo. A grande maioria dos sportinguistas, não quer dizer que sejamos todos assim, mas nós temos esta cultura de bom senso, esta cultura agregadora. Nós não somos um clube de cidade, isto não é uma crítica, é uma constatação. Somos o clube de Portugal, sendo de Portugal temos esta capacidade aglutinadora. Ser do Sporting é exatamente isto. Ficamos contentes quando ganhamos, ficamos tristes quando perdemos, mas isso não significa ajuste de contas, quaisquer que sejam os ajustes de contas com os nossos amigos ou com aqueles que não são do nosso clube. Ser do Sporting é viver o ideal do Sporting e nós aqui vivemos-lo em Rio Maior, é essa dimensão. Esperemos que agora nos próximos anos tenhamos cada vez mais alegrias e que façamos do dia a dia sportinguista um momento de felicidade, de alegria à Sporting. Chegámos agora à loja do Sal, aquela que é um negócio familiar e que tem uma grande história por trás desta loja, não é? Há quanto tempo é que esta loja existe? Sim, correto. É uma marca que registámos em 2009, mas é uma empresa familiar que se dedica à produção de sal há 4 gerações aqui nas Salinas e é um espaço dedicado à venda do sal e à promoção e valorização do produto há mais de 150 anos. Portanto, hoje em dia não só sal em si, mas também produtos com um valor acrescentado, que já vamos falar deles a seguir. É isso mesmo que eu ia pedir ao Luís, que era uma apresentação aqui da loja e dos produtos que tem a loja. Se calhar começamos por este lado. Sim, nós fazemos também algum tipo de artesanato ligado aos produtos do sal, nomeadamente com os ceramistas, com os ímãs e os saleiros pintados à mão. Temos uma especialidade que é o chocolate negro com flor de sal, com um chocolateiro que é o Flávio Silva, e que produzimos com cacau de São Tomé, temperado com flor de sal, bombons com o nosso produto, digamos assim. Tem saída, as pessoas não estranham ser um chocolate salgado? Tem por vezes alguma curiosidade no início, não percebem muito bem qual é que é o real sabor, mas o cacau tem grande qualidade, a flor de sal ajuda a potencializar também o sabor do chocolate negro e não tem açúcares, não tem manteigas, não tem natas, é um bombom de grande qualidade com um sabor muito original e que é um produto que teve uma adesão muito interessante e que tem uma venda também muito grande. E eu posso comprovar porque eu já provei isto não ficou filmado, mas eu já provei destes chocolates e é ótimo. Aqui fazemos o que é que encontramos mais? A seleção de produtos locais de empresas parceiras nossas que têm produtos realmente de grande qualidade. Regionais? Regionais, claramente. Temos depois o sal embalado em opções mais pequenas a maiores, com cerca de 50 referências. Estamos a falar de sal terapêutico em termos de banhos de imersão, a nível do relaxamento, para aliviar dores musculares, como anti-inflamatório. Temos o sal de excelência para fins culinários, que é utilizado em diversos restaurantes do país e também do mundo e também para exportação em termos de produto. Continuamos com uma seleção do que se faz de melhor e passamos depois à parte... Os vinhos também é o que podemos encontrar aqui, tudo produtos regionais, parcerias que vocês têm. Correto, são tudo empresas da região, algumas que vão até à zona oeste, Alcobaça, até algumas cidades do distrito de Santarém, como é o Cartaxo ou como é Almeirim, etc. Mas com principal destaque àquilo que melhor se faz em Rio Maior, nomeadamente os enchidos, os azeites, os vinhos e, obviamente, os nossos produtos. Claro, continuando por aqui, por este lado. Aqui tem uma particularidade muito interessante que é os queijinhos de sal, não é? Sim, esta é uma mesa pedagógica que nós damos a possibilidade dos mais crescidos ou dos menos crescidos de poder experimentarem e fazerem um queijo conforme nós o fazemos. E, portanto, é sal úmido que é colocado neste trincho, que é moldado, que é compactado, que posteriormente vai ao forno, fica bastante seco, digamos assim. Depois ele é raspado e serve para utilizar como sal fino, mas sal 100% natural, como posso explicar aqui. Portanto, é uma forma criativa de ter o sal na mesa. Sim, sal esse que é também 100% natural. Aqui pode-se observar algumas peças decorativas, algumas esculturas, algumas marcas personalizadas dos nossos produtos. Temos depois também alguns trabalhos feitos com algumas faculdades, etc.
Temos também uma marca personalizada com o chefe Lubomir Stanisic. Temos o artesanato que falámos há pouco também. Temos a questão de, aqui dos queijos, e que eu vou passar a utilizar ou a exemplificar, que fica um sal muito fino para temperar. É um produto único que só existe nas salinas de Rio Maior e que é produzido há centenas de anos pelos salineiros aqui nas salinas. Este é mais escuro porque tem a introdução de pimenta preta e fica mais escuro. E pode ser utilizado num queijo fresco, num peixe cozido, batatas cozidas, legumes, de forma a reduzir o sal na cozedura e a dar a possibilidade de cada pessoa temperar de uma forma mais individual, mais controlada no prato, exatamente. Temos também a flor de sal, que é um derivado que nós fazemos recolha aqui nas salinas, essencialmente utilizado como tempero. Um produto de excelência já hoje em dia. Um produto de excelência e cada vez também mais valorizado. Por todos os motivos benéficos de saúde. Corretamente, tendo em conta que o sal também é benéfico desde que seja utilizado de uma forma moderada, tendo em conta que estamos a falar aqui de sal natural, não estamos a falar de sal refinado, estamos a falar de sal que é recolhido de uma forma completamente artesanal e com um processo de evaporação completamente natural, que tem todos os sais minerais que são importantíssimos para o equilíbrio do organismo e do sistema imunitário. Estamos depois a falar de sais aromatizados com ervas aromáticas predominantes da área onde estamos inseridos, que é o Parque Natural da Serra da Área e Candeeiros, seja os orégãos, seja o tomilho, seja o alecrim, que são tudo ervas que são importantíssimas para a confecção de pratos e que nós aqui fazemos com o sal. E depois desenvolvemos, em parceria com chefes de cozinha ou com receitas também da nossa família, temperos, seja para saladas, seja para carne, seja para peixe, produtos de valor acrescentado que já se pode encontrar em cerca de 50 lojas em Portugal continental e já em vários países da União Europeia e também já no continente americano. Uma dúvida que eu tenho também, há bocado falou aí, também tem mercado internacional. Porquê a aposta no mercado internacional? Portanto, aquilo que nós produzimos, além de ser uma quantidade de sal que pode ascender às 200 toneladas de sal anual, não é uma quantidade muito grande. E, portanto, não nos queremos restringir só pelo mercado local ou pelo mercado nacional. Queremos, sim, colocar em casas, em lojas que têm produto de valor acrescentado, lojas que valorizam a qualidade e queremos alargar ao máximo os pontos de venda dos nossos produtos. Não temos interesse em pôr numa loja ou em duas que vendam o produto todo, temos sim interesse em colocar o produto no máximo possível de mercados, nomeadamente aos nichos de mercado de valor acrescentado, de modo a que todas as pessoas no mundo possam experimentar o sal de Rio Maior, porque é realmente um dos melhores sais do mundo e é um produto de excelência em termos de fins culinários, como também terapêuticos. E é mesmo assim com esta deixa que eu me despeço. Luís Lopes, muito obrigada por esta visita guiada aqui às salinas de Rio Maior e continuação do bom trabalho e do bom negócio. Ok, obrigado. Estar aqui a quase 2 anos da zona de Suíça. E vai aquela parte. Circles around, 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 around. When nothing's right, just close your eyes and you're gone. Dreams, dreams, dreams. She's making me high, she's making me high. Dreams, dreams, she's making me high.
a nossa lembrança da Sporting TV para o presidente do núcleo e não só, também para todos os associados do núcleo, a lembrança da Sporting TV que assinala a nossa passagem por aqui, não só a minha, mas também do Tiago Paixão, que está atrás da câmara, e do resto da nossa equipa do Núcleo Duro, que está lá encarnascido nos nossos estúdios, e espero que tenham gostado tanto deste dia como nós gostamos. Eu é que tenho a agradecer-vos a atenção que tiveram para connosco, esperem que levem aqui uma boa imagem do Núcleo do Rio Maior, e parabéns à Sporting TV pela apresentadora e pelo cameraman, é assim que se diz, não é? Que dignificam o Sporting, e dignificam o Sporting TV e dignificam o Sporting. Bem-ajam e muito obrigado em nome de todos os sportinguistas do Rio Maior. Bem-ajam, muito obrigado. Muito obrigada, e quanto a nós, temos encontro marcado para a semana com outro núcleo. Até lá!